O vento implacável do nevão atravessava a densa floresta e batia ferozmente contra as paredes da cabana de Jack. O bombeiro reformado sentava-se no seu cadeirão preferido, em frente à lareira quente. A dança das chamas lançava sombras sinistras nas paredes. O único som que se ouvia na cabana deserta era o crepitar da madeira. Jack tinha estado completamente isolado do mundo durante 3 dias. O nevão tinha o isolado do mundo exterior. Estava de apreciar a paz e o sossego da reforma, mas esta longa solidão, especialmente quando combinada com a ferocidade da tempestade, era como um peso insuportável. Quando estava prestes a tomar o último gole do seu café, o silêncio foi interrompido por um ruído súbito, um leve arranhar, seguido de um gemido abafado. Jack franziu o sobrolho, pousou a chávena e escutou atentamente. O som do arranhar voltou a ouvir-se, desta vez mais insistente. Vinha da porta da frente. Jack, com o coração acelerado, levantou-se da cadeira e dirigiu-se cautelosamente para abrir a porta. Os seus velhos instintos de bombeiro entraram em ação. Pegou na lanterna que estava na pequena mesa junto à porta. Quando olhou para o vidro fosco, ficou gelado com a visão. Lá fora, na neve, estava um cão pastor alemão, com o pelo coberto de gelo. O tremor do seu corpo revelava como o frio era cruel. Ao seu lado, dois cachorros pequenos, quase invisíveis, estavam encolhidos. O olhar desamparado da mãe e os seus esforços para proteger os cachorros partiram o coração de Jack. Ele sabia que abrir a porta iria encher a cabana de frio, mas a ideia de deixar estes animais indefesos a morrer lá fora nem sequer lhe passou pela cabeça. Ele respirou fundo e abriu a porta. O ar frio abateu-se sobre ele como uma parede, mas Joaquim não desistiu. Vamos, rapariga, vem para dentro, aqui está quente, disse ele. O olhar da cadela oscilava entre Jack e os seus cachorros. Os seus olhos brilhavam com suspeita e esperança. Empurrando suavemente um dos cachorros, agarrou-o pela nuca e entrou lentamente na cabana. O segundo filhote mal conseguia passar pelos montes de neve com as suas pequenas pernas. Jack fechou a porta, protegendo-os do frio. O cão começou a tremer assim que entrou. O seu corpo estava a tentar habituar-se ao calor repentino. Jack trouxe rapidamente um cobertor velho e atirou-o para cima da mãe exausta e dos seus cachorrinhos. Sentou-se no chão ao lado deles. Viu como a mãe envolvia as crias num abraço protetor. Esta visão comovente despertou em Jack um sentimento que há muito tinha esquecido. Passaste por muita coisa, não foi, rapariga? Murmurou Jack. O cão estava fraco, as suas costelas estavam visivelmente deslocado e as suas penas estavam cobertas de partículas de gelo. Mas apesar de todas as dificuldades, havia uma determinação inabalável nos seus olhos. Jack foi à cozinha, trouxe uma tigela de água morna e colocou-a cuidadosamente ao lado do cão. O cão hesitou no início, olhando em redor. Depois, quando viu os seus cachorrinhos a aconchegarem-se a ele, lambeu rapidamente a água. Enquanto Jack o observava, muitas perguntas lhe iam surgindo na cabeça. Quem era este cão? De onde é que ele tinha vindo? E mais importante, como é que ela e os seus cachorros tinham sobrevivido à tempestade? Nessa noite, enquanto os cachorros dormiam profundamente, Jack tomou uma decisão. Ele ia ajudá-los. Estes animais tinham despertado em Jack um sentimento que ele há muito esquecera. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho. Assumir a responsabilidade pelas 3 criaturas assustava-o um pouco, mas ao mesmo tempo sentia uma excitação. Enquanto atiçava o fogo, os seus olhos eram constantemente atraídos para a macadela e os seus cachorrinhos. O seu estado de desamparo tocou profundamente o coração de Joaquim. Era como se esta tempestade fosse uma oportunidade para os juntar. Mas Jack tinha uma pergunta na cabeça. O que é que trouxe este cão até a sua porta naquela noite fria? Pensou nessa pergunta até adormecer. A expressão nos olhos do cão dizia-lhe alguma coisa. Desespero, determinação e esperança.
Jack prometeu a si próprio que manteria essa esperança viva. De manhã, a tempestade de neve tinha diminuído. Jack acordou com um ligeiro gemido. A lareira estava apagada, mas a cabana ela ainda estava quente. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o cão a observá-lo atentamente. Os seus olhos já não pareciam tão desesperados como ontem, mas ainda havia uma inquietação neles. Os cachorros estavam enrolados ao lado da mãe, a dormir. Jack sorriu. Esta visão recordou-lhe algo que há muito tinha esquecido: a simples, mas profunda felicidade de cuidar de uma criatura viva. Bom dia, menina, disse ele baixinho. A cadela levantou ligeiramente a cabeça, como se o tivesse compreendido. Jack levantou-se e foi para a cozinha preparar o pequeno almoço para os seus novos convidados. Não havia muita comida no armário, mas ele encontrou uma lata de caldo de galinha. Aqueceu-a e misturou-a com um pouco de pão. Colocou a tigela junto à lareira. Toma, isto vai ser bom para ti, diz. O cão cheirou antes de começar a comer. Olhou para o Joaquim como se pressentisse o perigo. Depois ouviu os seus cachorros amiarem amargamente. Olhou para eles e depois começou a comer o caldo de galinha com apetite. Enquanto os observava, Jack sentiu um crescente sentido de responsabilidade. Tinha de ajudar estes animais, tinha de os tirar daquela situação difícil. À tarde, Jack decidiu levar os animais ao veterinário. A clínica veterinária da cidade ficava a cerca de 1 hora de distância, mas eles precisavam de ajuda imediata. Ele encontrou com o pastor um cobertor velho e embrulhou o cão e os cachorros nele. A cadela hesitou no início, mas a voz calma e os movimentos lentos de Joaquim convenceram-na. A viagem até a cidade foi tranquila. A neve, que antes parecia um inimigo, brilhava agora sob o sol. Jack olhava constantemente para o cão no espelho. Ele estava deitado calmamente no cobertor. Os seus olhos seguiam os movimentos de Joaquim. Jack sente que se estava a formar uma ligação entre eles. Na clínica foram recebidos pelo doutor Monroe, um veterinário idoso e sorridente. Ele examinou a cadela e os seus cachorros. A mãe está muito fraca, disse ele, mas tem muita força de vontade. E os cachorros são bastante saudáveis, tendo em conta o tempo de vida que têm. Vieram à minha porta ontem à noite, disse Jack. Não os podia abandonar. O Dr. Monroe sorriu. Tomou a decisão correta, provavelmente salvou-lhes a vida. Mas agora começa o trabalho. Eles precisam de bons cuidados, uma dieta regular e muito descanso. No caminho de regresso, Jack pensou nas palavras do veterinário. Ele não tinha experiência em cuidar de cães, mas algo lhe dizia que tinha feito a coisa certa. Quando chegaram à casa, a cadela saiu cuidadosamente do carro, pegou nos seus cachorros e dirigiu-se para o canil. Jack sorriu ligeiramente. Era como se ele tivesse adotado o canil como um lar seguro. Nos dias que se seguiram, Jack estabeleceu uma nova rotina. Todos os dias dedicava algum tempo a cuidar da cadela e dos seus cachorros. Alimentava-os, limpava o canil e conversava com eles. Gradualmente, o cão começou a confiar em Jack. Jack deu o nome de Grace à cadela. Aos cachorros deu o nome de Neve e Cinzas. O Neve e os Cinzas estavam a crescer rapidamente. Corriam à volta da cabana, explorando tudo. Traziam alegria à pacata casa de campo. Mas a Graça, apesar de toda a confiança, continuava a ser vigilante. Ouvia todos os sons e, por vezes, olhava pela janela para a floresta. Jack estava curioso sobre os traumas passados de Grace, mas sabia que não era a altura de falar com ela. Uma noite, enquanto o vento uivava à volta da cabana, Jack sentou-se junto à lareira. Grace estava deitada a seus pés. Os seus olhos estavam meio fechados, mas ela estava alerta. As crias estavam a dormir num canto acolhedor da sala. Jack inclina-se e acaricia a cabeça de Graça. És uma rapariga muito corajosa, disse ele. Não sei pelo que passaste, mas agora estás a salvo. Prometo-te isso.
Grace abriu os olhos e olhou para Jack. Havia gratidão e paz nos seus olhos. Para Jack, este momento era como uma promessa. Aconteça o que acontecer, ele estaria sempre presente para Grace e as suas crias. De manhã, o sol espreitava por entre as nuvens, lançando uma luz brilhante sobre a floresta coberta de neve. Jack estava na cozinha a fazer café, observando pela janela enquanto Grace brincava na neve com Snow e Ash. Os cachorros saltavam uns para os outros com entusiasmo, embora um pouco desajeitados com as patas. Grace observava-os atentamente. A primeira vez que Jack via Grace tão relaxada, mas apesar dessa cena pacífica, Jack ainda tinha uma pergunta na cabeça. De onde é que Grace tinha vindo? O que é que ela tinha vivido naquela noite antes de aparecer à porta de Jack com as suas crias? Jack lembrou-se das cicatrizes no corpo de Grace. Eram as cicatrizes de uma vida difícil. Depois, havia a forma como Grace por vezes parava de repente e olhava para longe. Era como se estivesse a ouvir um som que só ela conseguia ouvir. Nesse dia, Jack decidiu afastar um pouco os animais da cabana. O sol tinha derretido a neve e o tempo estava perfeito para passear. Preparou alguns petiscos para os cães e fez uma trela para a Grace com uma velha correia de couro. Neve e cinzas correram atrás da mãe. As suas caudas abanam alegremente. Jack conduziu-os por um caminho que levava mais fundo na floresta. As árvores eram como uma catedral silenciosa, os seus ramos curvados sob o peso da neve. Grace parecia estar a saborear o momento, mas de repente parou. As suas orelhas levantaram-se e um rosnado baixo escapou-lhe da garganta. Jack ficou paralisado. O que aconteceu, rapariga? Perguntou. Ele olhou na direção em que Grace estava a dar olhar. As árvores estavam a projetar longas sombras, mas ele não conseguia ver. Grace continuava a olhar nervosamente para um ponto. O seu cabelo estava em pé. A neve e os cinzas também pareciam inquietos. Ok, de volta para a cabana, disse Joaquim. Juntou as crias e começaram a regressar. A Grace seguiu-os, mas estava sempre a olhar para trás. O coração de Joaquim começou a bater mais depressa. O que é que ele tinha visto ou ouvido? Quando regressaram à cabana, Jack fechou as portas e as janelas. Fechou as cortinas. Grace andava inquieta pela sala, acabando por se instalar em frente à lareira e abraçar os seus cachorrinhos de forma protetora. Jack sentou-se na sua poltrona. A espingarda estava ao seu lado. Os seus olhos detiveram-se na janela. A paz dos últimos dias parecia perturbada. Nessa noite, Jack quase não dormiu. Grace deitou-se cuidadosamente a seus pés. Jack escutava repetidamente a escuridão. Perto da meia-noite ouviu-se um som tênue. Parecia que um galho se tinha partido. Jack acordou de imediato. Pegou na espingarda. O seu coração batia depressa. Rastejou até a janela. Espreitou por uma pequena abertura na cortina. Viu uma sombra na orla do bosque. Era a silhueta de um homem. Aproximava-se lentamente da cabana. Jack sentiu-se mal do estômago. Este homem era o estranho que ele tinha visto na noite passada. Merda! Murmurou Jack. Grace também estava acordada. O seu chiado era o som mais arrepiante que Jack alguma vez ouvira. Acalma-te, miúda, eu trato disto, disse Jack. Mas ele sabia que a Grace não o ia ouvir. O homem aproximou-se. Não se conseguia ver a sua cara. Apenas uma silhueta escura. Jack abriu a porta. Apontou a espingarda ao homem. Quem está aí? Isto é propriedade privada! Gritou. O homem parou. Virou-se lentamente para Jack. Não respondeu. Depois deu um passo em direção à luz. Jack reconheceu-o. Era o estranho de ontem à noite. Este é o meu cão, disse o homem. A sua voz era fria e cruel. Vim buscá-lo. Jack encheu-se de raiva. O teu cão? Encontrei-o meio morto na neve com os seus 2 cachorrinhos. Se é mesmo o teu cão, por que é que estava assim? O homem encolhe mãos bem os ombros. Às vezes fogem. Isso acontece. Mas agora vou trazê-la de volta.
O homem aproximou-se mais um passo. Grace meteu-se entre ele e Jet Dennett. Estavam a mostrar os dentes. O seu corpo estava tenso. Ela não vai a lado nenhum, disse Jack. Nem os cachorros dela. Saiam daqui! O sorriso do homem desapareceu. Os seus olhos endureceram. Tu não sabes quem és, velhote. Esse cão é um fardo. Acredita em mim. Não vais querer ficar com ele. Os dedos de Jack apertaram o gatilho. Agora vai, Grace rosnou. A sua voz ecoou na noite. O homem deu um passo atrás. A raiva estava-lhe estampada na cara. Isto ainda não acabou, disse ele. Depois desapareceu na escuridão. Jack fechou a porta, trancou-a, encostou as costas à parede. O seu coração batia depressa. Olhou para o moço e a Grace. Grace estava-se a olhar para ele. Havia determinação e medo nos seus olhos. Jack ajoelhou-se ao lado de Grace. Pôs a mão na cabeça dela. Foste fantástica, rapariga. Protegeste-nos. Grace relaxou ligeiramente. Apoiou a cabeça na mão de Jack. Jack sabia que o homem voltaria. Passou aquela noite a fortificar a cabana. Verificou as portas, as janelas. Tomou precauções extra. Manteve a sua espingarda com ele. Grace estava com ele. Mantinha-se perto de Jack, como se pressentisse o perigo. De manhã, o ar na cabana estava calmo, mas tenso. Snow e Ash estavam a brincar, alheios aos acontecimentos da noite. Jack observava-os. Uma esperança cresceu dentro dele. Estas pequenas criaturas eram a sua razão para lutar. Ele precisava de respostas. Quem era este homem? Por que é que ele queria a Grace e as suas crias de volta? Jack sabia que tinha de ser cuidadoso, mas estava determinado a fazer tudo para proteger a sua nova família. A ameaça era agora iminente. Mas isso despertou algo dentro de Jack, para lutar pelo que era importante para ele. Jack deixou a cabana. Era de madrugada, estava frio. Grace estava no seu encalço. Jack sabia que ela não desistiria tão facilmente como na noite passada. Ele voltaria. Jack pendurou a espingarda ao ombro. Começou a montar armadilhas à volta da cabana. Grace seguiu-o como uma sombra, como se pressentisse o perigo. Jack lembrou-se das suas últimas palavras. Isto ainda não acabou. A voz do homem ficou gravada na mente de Jack. Nesse dia, Jack foi à cidade com Grace e as suas crias. Ia procurar alguém que conhecesse a Grace ou que a tivesse dado como desaparecida. No abrigo, ele falou com uma mulher chamada Sarah. Mostrou-lhe a fotografia da Grace. Ela abanou a cabeça. Não reconheço este cão, disse ela. Mas nós recebemos muitos destes. Algumas pessoas aqui tratam mal os seus animais, abandonam-nos. O coração de Jack partiu-se. A ideia de que a Grace possa ter sido abandonada deixou-o muito triste. Obrigado, Sarah, disse ele. Se descobrires alguma coisa, por favor, avisa-me. De volta à cabana, Jack não se sentia mais seguro. As palavras dela assombravam-no. Grace também parecia inquieta. Estava sempre a olhar pela janela. À noite, Jack sentou-se junto à lareira. Grace estava com ele. Os cachorrinhos brincavam aos seus pés. Jack acaricia embobece a cabeça de graça. Não sei pelo que passaste, rapariga, diz ele. Mas agora estás a salvo. Ninguém te pode fazer mal a ti ou às tuas crias. Havia gratidão nos olhos de Grace. Mas havia também a sombra de um passado que estava longe de ser esquecido. A noite caiu. Um silêncio caiu sobre a casa de campo. Jack sentia uma inquietação crescente. Grace também parecia tensa. Desde que Jack tinha visto o estranho na orla da floresta, não conseguia afastar a sensação de que estavam a ser observados. As palavras da mulher no abrigo voltaram-lhe à memória. Grace pode ter sido abandonada. O medo estava lentamente a dar lugar à determinação. Jack protegeria Grace e as suas crias a todo custo. À meia-noite, o silêncio foi quebrado por um ruído súbito. Um som metálico vinha do exterior. Seguiu-se o som de passos na neve. Jack acordou. A Grace também estava acordada. Ela estava a rosnar. Vinha do alpendre.
Jack abriu a porta. O estranho estava lá outra vez. Desta vez não estava sozinho. Havia mais 2 homens com ele. Tinham paus nas mãos. O coração de Jack acelerou e ele pegou na sua espingarda. Isto acaba esta noite, disse o estranho. Tens razão, disse Jack. Graça, fica com os cachorros. Grace ficou ao lado de Jack. O estranho riu-se. Achas que consegue segurá-lo? Esse cão é meu. Não sabes como ele é perigoso. Jack levantou a espingarda. Eu sei o quão forte ele é, e ele fica comigo. Se não forem embora, isto não vai acabar bem para vocês. Os homens hesitaram, mas o estranho deu um passo em frente. Nesse momento, Grace deu um passo em frente. Pôs-se entre Jack e os homens. Ela protegeria de sua família. O tiroteio terminou com o som das sirenes. Jack tinha avisado o xerife. A polícia chegou a tempo. Os homens fugiram. O estranho foi capturado. Grace manteve-se vigilante até ao fim. Ficou aliviada quando tudo acabou. De manhã, Jack sentou-se no alpendre com Grace e os cachorros. O perigo tinha passado, mas isso tinha mudado tudo. Jack acariciou a cabeça de Grace. Tu lutaste, rapariga, disse ele. Por ti, pelos teus cachorros, por todos nós. Não és apenas forte, és fantástica. Grace olhou para Jack. Havia uma calma nos seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Ela tinha encontrado o seu lugar. E graças a ela, Jack tinha ganho outra coisa de grande valor: uma família. Os dias foram passando. A neve derreteu e o sol começou a brilhar com mais frequência. Grace corria e brincava à volta da cabana com Neve e Ash. O Joaquim sentia-se quente por dentro ao vê-los. Um dia, Jack foi à cidade. Encontrou-se com o xerife Mason. Ele queria saber mais sobre o estranho. O xerife disse: O nome desse homem é Tom. Estabeleceu-se aqui há alguns anos. É conhecido por organizar lutas de cães. Foi denunciado várias vezes, mas não foram encontradas provas. Jack perguntou: O que é que acontece agora? O xerife respondeu: Está na cadeia, mas isso não é castigo suficiente para ele. Espero que não volte a fazer mal a ninguém. Jack perguntou: A Grace e os seus cachorros estão a salvo? O xerife respondeu: Sim, estão. Agora ninguém pode tirá-los de ti. Jack deu um suspiro de alívio. Ele estava preocupado com a Graça e os seus filhotes. Ficou feliz por saber que eles estavam a salvo. Quando regressou à cabana, a Graça encontrou-o à porta. A sua cauda abanava. Ela abraçou Jack. Tive tantas saudades tuas, disse Jack. A Graça lambeu a cara do Joaquim. A partir desse dia, Joaquim viveu uma vida feliz com Graça e os seus cachorros. Agora Graça estava mais calma. Parecia ter apagado os vestígios do passado. A neve e os cinzas tinham crescido. Eram enérgicos e brincalhões. Joaquim gostava muito de Graça e das suas crias. Eles eram a sua família. Uma noite, enquanto Joaquim se sentava junto à lareira, a Graça veio ter com ele. Pôs a cabeça no joelho de Joaquim. Obrigado, disse Graça. Obrigada por me teres salvo, por me teres dado um lar. Jack sorriu. E tu deste-me uma família, disse ele. Vamos ficar juntos para sempre. Grace olhou para Jack. Havia amor e gratidão nos seus olhos. Nessa noite, o Joaquim dormiu em paz com a Graça e as suas crias. A história termina aqui, mas a história de Joaquim, Graça e as suas crias continuará para sempre.